Essa é a mensagem, senhores deputados, do deputado Pedro Celso para todos nós. Nós sabemos que nós não perdemos aqui 7 minutos com o símbolo, né, com o símbolo de peixe, mas eu queria deixar claro que esse nobre deputado, valoroso deputado Pedro Celso, ele esteve nessa casa por 4 anos e não teve um projeto sequer aprovado nessa casa. Agora, quando ele fala em ex-palhaços, ele devia ver aonde ele quer alcançar, porque nós temos aqui um artista, que é o Miqueias, e que nós não podemos aceitar a pecha dessa forma. Então, eu acho que esse rapaz, embora seja deputado, ele acho que está aí com vontade de voltar para cá, para ficar mais 4 anos sem aprovar projeto. E eu queria chamar a atenção de um deputado aqui, valoroso deputado, que é o deputado Luiz Estevo, e eu quero pedir licença a ele para falar sobre os abacaxis de ontem, que eu não pude falar. Eu acho, senhor presidente, que isso não é abacaxi. Ontem eu usei rapidamente a tribuna. Eu acho que é ananás. E acho que a omissão do deputado Luiz Estevo está prejudicando Brasília. E vou dizer por quê. Conheci Luiz Estevo há 20 anos, um domingo em Formosa, era há 20 anos atrás, quando eu estava em visita à casa de meu pai, e chegou um jovem com a Kombi de pneus vendendo pneus. Era Luiz Estevo. Ele subiu na sua vida empresarial, não tem 5 minutos, não. Subiu na sua vida empresarial, 1 minuto, trabalhando com honestidade, tornou-se um dos maiores e um dos melhores nomes empresariais de Brasília, representando o Brasil. É isso, deputado Luiz Estevo, é que eu queria lhe pedir, use a sua força, o seu carinho, o seu estigma de valoroso, ajude o governo Cristóvão. Não acabe com isso, junte, faça inovações, dê projetos a ele, incentive para que ele mude as suas assessorias, que ele também é bem intencionado, junte força, pegue a sua capacidade, a sua inteligência a bem do serviço de Brasília, porque assim é que nós amamos Brasília. Nós precisamos, deputado Luiz Estevo, da sua força junto ao governador, para que nós possamos ver Brasília crescer e não ficar nesse marasmo. Como meu tempo terminou, agradeço e amanhã eu continuo. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor vice-líder do Bloco Parlamentar Socialista, deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ocupo essa tribuna hoje para convidar todos os parlamentares para prestigiarem hoje, no restaurante Feitiço Mineiro, o jantar de comemoração ao reconhecimento do Santuário de Vida Silvestre Linda Serra Negra dos Topázios, reconhecido pelo IBAMA. O santuário foi instalado em Cristalina, a apenas 100 quilômetros de Brasília. A partir deste ano, a reserva de Serra Negra é uma reserva ecológica particular que obteve o reconhecimento do IBAMA, devido aos seus elevados propósitos ambientais e educacionais. Com 500 hectares de área registrados, a perpetuidade em cartório como patrimônio natural receberá uma escola ambiental denominada Universidade Livre do Cerrado. A preocupação principal dessa escola será o treinamento de professores de 1º e 2º graus nas questões ecológicas e ambientais e para a realização de estudos e eventos relacionados à biodiversidade, ou seja, pesquisa sobre a fauna, a flora e o solo, os recursos hídricos e a formação geológica, enfim, a história natural e a ocupação humana do Cerrado. Gostaria de registrar também que o governo do Distrito Federal anuncia hoje a redução de alíquotas fiscais para alguns produtos. Os primeiros setores a serem beneficiados devem ser o atacadista e o vestuário, com a redução do ICMS. Isso atende a uma reivindicação antiga dos empresários e visa a geração de empregos e renda no Distrito Federal. O governador Cristóvão deve anunciar ainda a abertura de financiamentos para micro e pequenas empresas pelo BRB, desativados há mais de um ano. Quero também ressaltar a instalação oficial
do Fórum Empresarial, hoje pela manhã no Palácio do Buriti, diante de mais de 70 entidades empresariais. No fórum, o governador apresenta aos empresários a versão final dos planos plurianual e de desenvolvimento social e econômico que caminha a esta casa amanhã. O governo do Distrito Federal mostra com esta iniciativa que efetivamente governa, pensando em todos os segmentos sociais e na geração de emprego e renda no Distrito Federal. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cafu, líder do PT. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, senhores e senhoras presentes. Eu li hoje uma nota no Plano Geral do Jornal de Brasília de um encaminhamento feito pela deputada Maria José Maninha, de que essa casa deveria homenagear o professor Florestan Fernandes, que, para mim, mais do que professor, tem uma coisa que distingue do professor, que acima do conhecimento acumulado, um homem de origem humilde, basicamente, que começou a tratar do conhecimento, em termos de domínio do conhecimento, já após os 19, 20 anos de idade. Ele foi um homem que teve a sua formação concluída como curso supletivo Madureza, na cidade de São Paulo, filho de família humilde, e que chega a ser o mestre da Universidade de São Paulo. E aqui o jornal indaga o que é que ele fez por essa cidade. É muito simples responder isso. O professor Florestan Fernandes é fundador da Universidade de Brasília. E eu entendo que essa é uma das instituições que essa cidade deve, não só por tudo que ela já viveu, mas, acima de tudo, pelos quadros humanos, pelos professores, pelos funcionários, pelas pessoas que essa universidade já ajudou a formar e pelo acúmulo que a Universidade de Brasília tem sobre os problemas do Distrito Federal. Então, para justificar e responder. De outra forma, eu queria lamentar o passamento da mãe do Betinho, da mãe do Chico Mário, da mãe do Enfio, a Dona Maria, que deixa o nosso convívio e que, por força da vida, ela teve 3 filhos, os 3 filhos hemofílicos, 2 dos quais, por força de transfusão de sangue, contraíram 3 dos filhos, não é? Os 3 filhos hemofílicos contraíram o vírus da AIDS, 2 já morreram e um está vivo, que é o coordenador da campanha de combate à fome e de, hoje, combate ao desemprego, que é o sociólogo Herbert de Souza, nacionalmente conhecido como Betinho. Sua mãe faleceu ontem e nós estamos aqui prestando, nesse momento, a homenagem a essa mulher que contribuiu no sentido de ter produzido 3 filhos ilustres, 2 nacionalmente conhecidos. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão, líder do PP. Bom, mas aí você ainda não é o próximo. Você ainda não é o próximo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de, em primeiro lugar, me referir à entrevista que dei hoje pela manhã à Rádio CBN, em que fui abordado sobre os pronunciamentos feitos aqui ontem nesta casa a respeito de supostas heranças de difícil solução deixadas pelo governo do governador Joaquim Roriz. Eu achava muito importante que, realmente,
aqueles que assumiram o governo do Distrito Federal no dia 1º de janeiro tivessem a decência e a hombridade de comunicar à cidade o seguinte: Brasília é uma das poucas unidades da federação em que o novo governo que assume um banco estadual considerado dentre os bancos de melhor saúde financeira e de melhor administração nos últimos 4 anos em todo o país. Essa frase não é minha, essa frase é da própria revista bancária, tá certo? Que elege o Banco Regional como um dos 3 bancos mais bem administrados do país nos últimos 4 anos. Então, essa realidade que contrasta com os outros estados brasileiros, era importante que os novos governantes não tentassem esconder e relatassem à comunidade. A segunda realidade sobre a situação financeira do Distrito Federal, era importante que os novos donos provisórios do poder tivessem a decência de informar que Brasília foi um dos poucos estados brasileiros em que todo o funcionalismo estava com seu pagamento de salários e 13º rigorosamente em dia. Fato que, infelizmente, muitos dos governantes que assumiram seus estados no dia 1º de janeiro encontraram uma situação de ter que pagar encargos, não trabalhistas, mas encargos salariais vencidos há muito tempo, gerando grande insatisfação entre o funcionalismo local. Uma terceira questão é a questão de que todas as obras contratadas em andamento pelo governo do Distrito Federal estavam integralmente pagas ou empenhadas, correto, quando da passagem de governo e com recursos provisionados para o seu pagamento. Essas 60 escolas que a Secretaria de Educação alardeia com tanta pompa que construiu, não construiu coisa nenhuma, é conversa fiada, é mentira. Porque quem construiu isso foi o governo passado, já que fez as licitações, empenhou a verba, deu a ordem de serviço para o início das obras. Portanto, todas as escolas que estão sendo entregues à comunidade neste momento foram de iniciativa e com recursos deixados pelo governo passado. O governo atual nada mais fez que aguardar o término das obras e anunciar à comunidade a entrega das 60 escolas como se fosse obra sua, o que não é verdadeiro. Por último, senhor presidente, quero dizer que causou profunda estranheza aqui e é uma indagação que eu faço a Vossa Excelência, causou profunda estranheza os termos aqui do convite. Ontem eu fui procurado como líder do Partido Progressista, pelo presidente da Casa, que nos encaminhava um convite feito pelo governador Cristóvão Buarque para uma reunião de trabalho, seguida de almoço, hoje às 13 horas em Águas Claras. Curiosamente, esse convite foi endereçado a todos os deputados. Eu fiz questão que o presidente pessoalmente transmitisse o convite a todos os colegas deputados do nosso partido, a fim de que eles confirmassem ou não seu comparecimento ao encontro e ao almoço. E, para minha surpresa, no convite formal que nos foi entregue no final da tarde, hoje pela manhã, parece que o convite não é do governador. Parece que o convite é um convite que a mesa, que foi a convidada, estende aos demais parlamentares para participar do almoço. E nós ontem aqui manifestamos que compareceremos ao encontro de trabalho com o governador, até porque o objetivo do Partido Progressista, dentro da linha defendida até pelo companheiro César Lacerda, é de que, na defesa de Brasília e dos interesses da comunidade, nós conversaremos com todas as autoridades, que nós estamos aqui para trabalhar pela comunidade, independente de qualquer posicionamento político, mas gostaria que, encarecidamente, o senhor esclarecesse à nossa bancada quem está convidando para o encontro. Se nós estamos indo realmente por iniciativa do senhor governador ou por uma mera deferência da mesa diretora que estende aos demais deputados um convite feito a ela, mesa diretora. Concedo a palavra, excelentíssima a senhora deputada Lúcia Carvalho, líder do governo. Concedo a palavra, excelentíssima a senhora deputada Lúcia Carvalho, líder do governo. Está ausente. Esclareço ao deputado Luiz Estevão e a todos os parlamentares que receberem ou receberam o convite, que o convite foi feito a todos os deputados através da mesa diretora. De fato, a redação não foi a mais feliz. Ela deixa entender o entendimento expresso por Vossa Excelência e, de fato, depois que nós assinamos, nós percebemos que a interpretação pode ser essa que Vossa Excelência apresentou, mas o convite foi feito a todos os 24 deputados e não à mesa. E
nós retransmitimos, inclusive, a todos os líderes e agora esclarecemos a todos os parlamentares esta forma que foi feito o convite. O convite foi feito a todos os parlamentares através da mesa diretora. Senhor presidente, eu solicitaria, então, que, por obséquio, os ofícios fossem substituídos, já que o senhor admite que a redação aqui não reflete a realidade do convite que foi formulado. A presidência, com este esclarecimento, e que inclusive fica registrado na casa, considera desnecessário a substituição dos convites e formaliza, como já foi feito na reunião de líderes e, enfim, na própria reunião da mesa, e que o convite é a todos os parlamentares feito através da mesa. A mesa simplesmente foi a portadora do convite. Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão. Sim, mas ele abre mão, eu estou na minha vez já. Agora, Manuel, você faça. O João de Deus já não abriu uma vez. Sim, então, tá. De qualquer forma, você já fez. Então, você pede para falar antes. Tá, pede para falar antes. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, eu me inscrevi e com a renúncia da palavra do deputado João de Deus e deputado César Lacerda, me parece que eu passo a ocupar O deputado João de Deus posição. não informou a mesa se retirou a sua inscrição. Até agora retiraram a sua inscrição. O deputado Luiz Estevão e o deputado César Lacerda. Com isso, Vossa Excelência passa a ser o 6º da lista de inscritos. Até este momento estão inscritos Em razão o disso, senhor deputado presidente. Cafu, o deputado João de Deus, o deputado Jorge Cauí, o deputado Renato Rainha, o deputado José Edmar e o deputado Manuelzinho. Eu pediria a Esses Vossa são os Excelência- que usarão da palavra hoje. Eu pediria a você de preferência, que eu tenho que me ausentar um pouco do plenário, para falar, em primeiro lugar, A mesa concede ao deputado Manuel Andrade, em função da necessidade premente de se retirar, concedo a palavra ao deputado Manuel Andrade. senhor presidente, senhores deputados, hoje os jornais traz em grande espaço a discussão da utilização do cinto de segurança. Por sinal, proposta aprovada nesta casa no final do ano passado. A nosso ver, a proposta é da mais alta relevância, uma vez que comprovado a sua eficiência e a possibilidade de dar mais segurança aos condutores e passageiros de veículos automotores. Contudo, senhor presidente, nós percebemos que a medida falta ser melhor compreendida. E a extensão da penalidade deve ser colocada diretamente não só ao condutor que deixar de utilizar o cinto de segurança conforme preconiza a Lei 809, mas também, na minha visão, aos passageiros adultos responsáveis e que estejam sujeitos à legislação penal. Quero dizer com isso que somente os menores ou incapazes estarão à guarda do condutor do veículo. E estando sem a utilização do cinto de segurança, naturalmente que a responsabilidade penal recairá sobre o condutor que deixar de colocar o cinto de segurança
em seus passageiros menores ou incapazes de um modo geral. Por esse motivo, senhor presidente, que hoje estou apresentando um projeto de lei nos seguintes termos. Artigo 1º, o artigo 4º da Lei 809, de 14 de dezembro de 94, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º, aos passageiros, desde que sujeitos à legislação penal e não usarem o cinto de segurança em veículos que estiverem em movimento, será aplicada a multa prevista no caput deste artigo. A notificação da penalidade de que trata este artigo deverá conter os dados pessoais do condutor ou passageiro infrator, de forma que nós entendemos que o passageiro deve, sobretudo, ser responsabilizado. Precisa ser responsabilizado porque, sendo adulto e tendo também a campanha governamental uma amplitude pedagógica, não poderíamos jamais permitir que somente o condutor fosse responsabilizado pelo não uso de segurança, mas também ao passageiro que estiver ao seu lado ou que estiver até no banco traseiro do veículo. De forma que a amplitude e o pensamento de que a campanha de uso sem segurança precisa ser eficaz, ela não poderia jamais deixar de alcançar também os passageiros, dando a ele a responsabilidade de também utilizar o cinto de segurança e serem notificados e multados, se for o caso, pelo órgão competente, o DETRAN, Polícia Militar, que faz o patrulhamento de trânsito. De forma que a nossa visão é no sentido de estabelecer a igualdade de responsabilidade. Nós não podemos dizer que só o condutor é responsável, mas também o passageiro. O importante, na minha visão, senhor presidente, é que o veículo contenha os equipamentos estabelecidos na lei e também previsto no Código Nacional de Trânsito. Daí em diante, o passageiro deverá, ao entrar no veículo, colocar por livre e espontânea vontade o próprio cinto de segurança. E não fazendo, passa a ser diretamente responsabilizado. Porque, na minha visão, essa multa tem que ser pessoal, tem que ser personalíssima e não pode ultrapassar o limite daquele que deu causa a ela, no caso o condutor ou o próprio passageiro. Mas, senhor presidente, dando entrada ao projeto, peço a compreensão desta casa, vou distribuir minutas desse projeto para todos os deputados, para que nós possamos, no mais rápido espaço de tempo, justamente voltar a esse projeto. E quero mais dizer uma coisa, imagine o chofer de táxi, ele, com um passageiro, transportando. De repente o passageiro não usa o cinto, ou se usa, tira. E de repente esse motorista é abordado por uma viatura policial ou uma barreira. Imediatamente ele será multado. Daí, coitado do motorista, vai ter que pagar uma multa que, trabalhando talvez 3 dias, não consiga recuperar o dinheiro perdido. Por isso que eu reforço a ideia que a multa deve ser pessoal, tanto ao passageiro quanto ao usuário. E aí, comecemos a partir de agora, senhor presidente. Eu pediria mais um minuto a Vossa Excelência para concluir o meu raciocínio. Daí em diante, nós passaríamos a também estabelecer a multa aos pedestres, conforme preconiza o Código Nacional de Trânsito, que todos veículos e pedestres que estiverem em via pública estão sujeitos à penalidade prevista na lei. Lamentavelmente, até hoje, a legislação federal não regulamentou esse dispositivo, que prevê também o apenamento daqueles que descumprem as regras de trânsito, estando nas vias de circulação reconhecidas pelo poder público. Mas, senhor presidente, para finalizar, eu queria só um ligeiro comentário. Vi hoje no plano geral, na coluna plano geral, uma pequena... Deputado, por favor. Eu queria concluir em 30 segundos, senhor presidente, por gentileza. É onde se fala, culatra. E aí o governador Cristóvão Buarque, senhor presidente, está procurando os anões de Cerrado. Certamente, senhor presidente, até hoje, com os arapongas que o PT possui, ao longo de 1 ano e meio, não conseguiram ainda. Talvez o governador Cristóvão consiga encontrar José Dimar Cordeiro e Peniel Pacheco, que também foram considerados, chamados de anões de Cerrado. E foram justamente os deputados. Conclua, deputado, que deram por favor. apoio à eleição desta mesa, em verdadeiro apoio ao governo Cristóvão. Então, o Cristóvão vai encontrar os anões dentro do próprio governo, se é essa a visão do governo. Eu quero agradecer ao presidente e muito obrigado. Concedo
Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Gostaria de exercer o direito de resposta nos termos regimentais às declarações do deputado Manuel Andrade. A mesa concede 1 minuto a Vossa Excelência para o direito de resposta. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, em primeiro lugar, agradecer aqui a citação do deputado Manuel Andrade, à minha pessoa, inclusive fazendo referência à minha postura política. Felizmente, eu nunca precisei de porta-voz e nem dei procuração para que ninguém apresentasse qual é o meu comportamento político. Meu comportamento político nesta casa, senhor presidente, sempre foi muito claro. E, aliás, ele foi sempre tão claro que até incomoda aqueles que estão habituados a trabalhar nos bastidores. Eu nunca deixei de tomar uma atitude sem dizer antes que aquela atitude seria feita. Eu acho que o deputado Manuel Andrade, ao me colocar como aliado do governador Cristóvão, pode ter até, quem sabe, alguns interesses pessoais nessa posição. Quem sabe ele se sentisse menos confortável com a minha presença numa posição de independência nessa casa. Então, eu creio que o deputado pode ficar tranquilo, que eu não vou tentar fazer sombra ao seu brilhante trabalho e não quero concorrer com Vossa Excelência. Agora, a minha posição política nesta casa será a minha posição política. Não aceito ser tutelado, não aceito ser patrulhado, não aceito ser vigiado. Eu sou o deputado Peniel Pacheco e eu vou agir de acordo com a minha consciência. Quanto à questão do empréstimo, a minha resposta já foi dada. 10 mil votos, depois de tanta calúnia e difamação, é uma prova de que a sociedade sabe com quem está a verdade e o que foi que aconteceu em relação àquele empréstimo. Então eu não preciso mais justificar aquilo que já está amplamente esclarecido. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cafu. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, senhores e senhoras, eu entendo e acho que, diante das contradições, diante dos imbróglios, eu já expressei para significar abacaxi. Eu venho a essa casa porque eu fiz um discurso aqui no dia 8 e muita gente confunde a questão da linguagem. E para parar com essa brincadeira, porque eu queria dizer que o trabalho parlamentar, nesse momento, é de resgatar o nosso um pouco, se não resgatar totalmente a imagem que fica chamuscada da primeira legislatura. E eu tenho convivido com certas colocações que não cabe. Eu que vivi basicamente 18 anos dando aula, exercitando o direito de tentar trazer aos meus alunos um pouco, primeiro, de motivação para continuar na luta, segundo, de começar a entender a vida. E aí eu vejo de vez em quando certas colocações que não qualificam não só a casa, quanto a vida, quanto ao mandato parlamentar. Eu disse aqui que numa expressão escrita, numa expressão verbalizada na letra de uma música, não é? Que utilizou o batom, eu queria que a gente pudesse fazer a decodificação daquilo que é colocado na letra e o que representa o batom ali. E o batom tem sido motivo que eu acho que não merece, mas eu estou trazendo aqui porque não é da forma como está sendo tratado. Tem sido dito coisas aqui que não merece ser refletida, não merece ser analisada. Porém, eu quero que se tenha um basta. Eu quero que a gente possa estar discutindo política com P maiúsculo. Que a gente possa estar debatendo. Nós vamos ter milhares e milhares de confrontos. Eu encaro o confronto. Acho que é a nossa tarefa. Agora, não vamos no demérito, na baixaria, na desqualificação. Eu não quero aqui dizer
que nessa casa a assessoria de imprensa, porque isso tem sido veiculado na imprensa, tenha esse entendimento. Muito distante disso, mas gostaria de pedir que o tratamento fosse outro. Por outro motivo, eu quero trazer essa casa. Eu ontem participei de uma reunião na expansão do Setoró, na Ceilândia. E na escola classe número 56, eu cheguei lá ontem, quase 10 horas da noite, e encontrei aproximadamente 50 pessoas, entre homens e mulheres, que o corpo, o rosto, traz a marca da luta, da batalha, das pessoas que na sina de construir dias melhores, estão no dia a dia tentando encontrar soluções que contemplem um pouco o que se carrega no corpo, os nossos sonhos, as nossas esperanças. E juntando essas duas coisas, tem uma matéria no Correio Brasiliense de hoje, que essa casa deveria tomar conhecimento. 2 jornalistas que participaram da campanha vitoriosa da Frente Brasília Popular, conseguem trazer, vivido essa experiência, num depoimento escrito, uma obra belíssima, um documento que merece que seja lido por todos nós que vivemos essa campanha. Me lembro perfeitamente bem de quando o governador Roriz pediu licença, porque sentia que a vitória escapava das suas mãos, para fazer campanha, dizendo, foi dito por ele, que agora o embate era de profissional, ou seja, nós éramos os amadores, nós éramos os curiosos, porque a frente progressista, muito bem representada pela bancada do PP nessa casa, jamais entendeu o que se passou até a vitória no segundo turno. O Zé do dinheiro, né, que transferiu de São Paulo, sustentou a campanha vitoriosa do presidente Fernando Henrique Cardoso, trouxe para Brasília o que de mais entendido em campanha política esse país conhece. E, pois bem, eu olho aqui e digo, essa cidade deu uma lição de como a emoção, a paixão, o coração, o sentimento, a vontade de mudar pode ir contra o dono do Bamerindos, o poder do dinheiro. Por isso, acho oportuno que todos leiam Deputado, o texto. conclua, por favor. Uma utopia urbana, Cristóvão Buarque, lutas e ideias que conquistaram Brasília, dos jornalistas Eduardo Balduino e Rubens de Araújo, que será lançado hoje à noite, a partir das 19h30, no restaurante Carpendia. Independente disso, que todos lessem essa obra, principalmente o bloco oposicionista. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado João de Deus. Você vai falar, né? Vai falar? Não, então fala que você não vai falar. Luiz Estevam. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado João de Deus. Eu tinha cedido aí o meu horário para que o deputado Luiz Estevam fizesse algumas considerações. A não ser que ele não queira, aí eu vou falar. Deputado, eu esclareço a Vossa Excelência e a todos os deputados que não há sessão de inscrição. Se Vossa Excelência desistir de falar, quem tem prioridade para falar, pela ordem de inscrições, é o deputado Luiz Estevam. Então, O deputado Luiz Estevam que está inscrito. Então, não há sessão. Quero esclarecer isso a todos os parlamentares. Ninguém cede a inscrição, porque há uma série de inscritos. Se Vossa Excelência desistir de falar, o próximo a ser chamado é o deputado Luiz Estevam. Tá, então eu desisto. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevam.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu, em primeiro lugar, quero registrar aqui meu agradecimento ao companheiro deputado João de Deus, porque eu realmente solicitei a ele que, se possível, me cedesse neste dia o direito da palavra, porque eu tenho duas considerações da maior relevância para fazer aqui desta tribuna. A primeira consideração é uma consideração, senhor presidente, que eu faço a Vossa Excelência, e é uma consideração de caráter humanitário. Eu tenho aqui denunciado, eu tenho me posicionado e reclamado seguidas vezes, contra a demissão e a exoneração de funcionários de cargo de confiança dentro do governo do Distrito Federal. Principalmente porque essas pessoas, a maioria delas, são pessoas com um passado de grandes realizações, um passado de dedicação, de probidade e de serviços relevantes prestados ao Distrito Federal. Lamentavelmente, o único critério que está provocando o afastamento dessas pessoas dos cargos de direção e confiança que ocupam é o critério do desalinhamento político e ideológico delas em relação ao governo que se instalou no dia 1º de janeiro no Palácio do Buriti. Mas existe aqui um caso, senhor presidente, que eu gostaria que fosse levado realmente ao governador, porque transcende qualquer diferença. Eu venho falar aqui de um servidor do Detran há mais de 20 anos e chamo a atenção da classe jornalística do Distrito Federal, dos jornalistas, dos companheiros de trabalho do jornalista Carlos Sena. O jornalista Carlos Sena, há 20 anos, é funcionário ocupando cargo de confiança no Detran. Lamentavelmente, ele não vai assistir ao final, talvez nem sequer deste ano, porque o jornalista Carlos Sena agoniza, lamentavelmente, corroído pelo câncer, num leito que, infelizmente, será o seu leito definitivo, é o seu leito de morte. Apesar disso, apesar de 20 anos de bons serviços prestados ao Detran e ao Distrito Federal, de maneira covarde, de maneira insensível, de maneira desumana, agravando a difícil situação da sua família, o jornalista Carlos Sena foi exonerado do cargo de confiança que ocupava. Então eu faço um apelo aqui à liderança do Partido dos Trabalhadores, à liderança do Bloco Independente, que façam realmente, que se empenhem na recondução do jornalista Carlos Sena, já que o que está se discutindo aqui não é a diferença ideológica, é simplesmente um gesto de humanidade e de respeito aos últimos dias de vida de uma pessoa que nunca manchou a sua carreira com maus serviços prestados ao GDF. É um apelo que eu faço aqui à liderança, que eu gostaria muito realmente de ver o empenho e ver o sentido humanitário dos nossos colegas deputados realmente aflorar num momento como esse. Segunda colocação, senhor presidente, que eu chamo a atenção dos companheiros, é para a urgência de tramitação de um projeto meu que caminha dentro desta casa, que é a questão da restituição dos direitos adquiridos dos funcionários ativos e inativos do governo do Distrito Federal, que é o chamado direito dos quintos. Esses servidores que têm esses direitos há muitos anos, é um direito adquirido, o governo do Distrito Federal, numa atitude inconstitucional, numa atitude desprovida de qualquer fundamentação jurídica, pretendeu caçar esses direitos, editando, em primeiro lugar, uma portaria, percebendo a fragilidade da portaria, procurou dissimular o seu gesto através de um decreto, que também é absolutamente frágil do ponto de vista jurídico, e esse projeto eu tenho apelado aqui seguidamente para que ele tenha o tratamento prioritário. E tomei duas medidas. Encaminhei um requerimento de regime de urgência, tá certo? Já que grande parte desses servidores são servidores aposentados, e nós não podemos ficar insensíveis à sorte dos servidores aposentados na nossa cidade, e encaminhei o requerimento de regime de urgência que poderá ser votado hoje, e ontem elegi como projeto prioritário meu, do deputado Luiz Estevão, para exame durante o mês de março, justamente o meu projeto de decreto legislativo que devolve aos servidores, tá certo, o direito de ver incorporado aquilo que já tinham conseguido através de merecimento próprio e de anos de dedicação à comunidade do Distrito Federal. Peço aos companheiros realmente que olhem esse assunto com muito carinho, porque é um assunto que fala de perto a defesa do patrimônio e da renda de mais de 25 mil servidores brasilienses, e que o projeto do governador que caça esses direitos é um projeto eivado de inconstitucionalidade e falta de sustentação jurídica. Passo a presidência ao excelentíssimo senhor deputado José Edmar.
chamar para fazer o seu pronunciamento o deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, por diversas vezes na legislatura passada, usamos essa tribuna para reivindicar ao governo federal, através da Legião Brasileira de Assistência, LBA, o aumento da verba por pessoa destinada às entidades filantrópicas conveniadas, considerando o momento econômico pelo que passava o país. Mediante a apresentação de moções, discursos, materiais publicados nos principais jornais de Brasília, acreditávamos que poderíamos ser atendidos em nosso pleito. O valor repassado naquela época pela LBA mal dava para o sustento de um interno e a redução substancial das arrecadações referentes às contribuições, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, causaram sérias dificuldades financeiras quanto à manutenção dessas atividades. O valor mantido entre a LBA e as entidades assistenciais, no que tange aos seus internos, representava a metade dos custos operacionais. Muitas entidades fecharam as suas portas. Outras reduziram consideravelmente o número de seus internos, inclusive aquelas pertencentes aos governos, sendo que hoje muitas delas estão funcionando em caráter precário. O atual governo federal, eleito com ampla maioria pela população brasileira, com legitimidade e promessas de campanha das mais sedutoras, nos surpreendeu com a extinção da LBA e nenhum outro órgão, autarquia ou fundação foi sugerida para ocupar e exercer as funções da LBA. E, atualmente, as entidades filantrópicas não têm a quem dirigir ou encaminhar os seus pleitos. O encontro promovido pela Organização das Nações Unidas, ONU, que tratou do problema do empobrecimento da população mundial em larga escala e suas consequências mais diretas, conflita com a medida radical de extinção da LBA, quando alternativas menos drásticas deveriam ser adotadas. Daquele encontro, saíram medidas que reduziram as dívidas externas nos países mais pobres em relação aos mais ricos. No Brasil, vimos que estes mesmos pobres são relegados a um quinto plano das prioridades e políticas publicadas governamentais. No Vaticano, em sua mensagem aos países do mundo inteiro, o Papa João Paulo II, mediante a campanha da fraternidade divulgada pela Confraternização Nacional dos Bispos brasileiros, este ano, trata-se da questão dos excluídos com prioridade número 1 da Igreja Católica. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, o momento que atravessamos é de profunda reflexão. Nada nos impedirá que cumpriremos a nossa missão, nem mesmo esses desafios que sabemos serão passageiros. Que a insensibilidade dos que governam não contagie aqueles de sentimentos mais nobres e que o império dos inúmeros e dos grandes economias não prejudiquem os desprotegidos, os desamparados, os mais fragilizados pelas normas do destino, que não têm a quem recorrer. Senhor presidente, eu queria ainda dizer que, lamentavelmente, nós estamos passando uma fase muito difícil. As nossas obras não têm a quem recorrer. Veja bem, um preso custa para o governo, o GDF, R$700 e pagavam para nós, a LBA, R$35, R$36. É uma vergonha, mas nos ajudavam. Nós não recebemos desde janeiro, fevereiro, aliás, dezembro, janeiro e fevereiro. Não recebemos um tostão. Não sabemos a quem mandar as faturas. Não tem quem nos pague. Não nos mandaram sequer um ofício para dizer que a LBA foi extinta e que passaria a tal órgão a coordenação das entidades filantrópicas. Isso não é só aqui em Brasília, não.
Isso é no Brasil todo, essa vergonha no Brasil todo. Nós temos 80 funcionários na nossa instituição para assistir 245 velhos. Esses funcionários nos custam uma folha de pagamento de R$ 9.000 por mês. E temos ainda 100 crianças numa creche, temos 22 gestantes na nossa casa gestante. E temos ainda outras dependências, como a Casa da Sopa, a Escola de Capacitação Profissional. Nós estamos passando uma fase difícil por displicência da LBA, do governo que fez a extinção da LBA e também do Ministério da Ação Social. É um momento muito difícil, dramático, para todas as obras assistenciais de Brasília e do Brasil. Nós, então, queremos pedir, através dessa tribuna, que o governo federal desperte para o problema social, porque nós construímos as obras com nossos esforços. Passamos noites indormidas, lágrimas, sacrifícios para construir uma obra. E no momento em que nós botamos lá assistidos como idosos, que hoje estão marginalizados ainda, porque são esquecidos. E nessa tribuna, constantemente, eu tenho debatido, como debati de vez passada. Estou aqui lutando para o bem-estar social. Vou continuar lutando para o bem-estar social, até que o governo desperte para as suas obrigações com as obras sociais, a fim de que nós não passemos tanta dificuldade como estamos passando. Não é só a nossa obra, é todas as obras, como eu disse, de Brasília e do Brasil. Então, a nossa reclamação, a nossa mensagem de hoje é solicitando que o governo federal desperte para o seu compromisso, a sua obrigação para com a população, para com os pobres, para com os idosos, para com as crianças, para com os deficientes. Muito obrigado. Chamo para fazer seu pronunciamento, deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, estou ocupando essa tribuna mais uma vez para falar sobre a questão da cobrança de IPTU dos assentamentos. Hoje será votada uma moção de minha autoria que encaminha sugestão ao governo do Distrito Federal no sentido dele adotar a mesma metodologia que usou para cobrar indevidamente os IPTUs dos moradores dos assentamentos. O governo encaminhou a cada morador um carnê de pagamento de IPTU para a residência dessas pessoas. E como contribuinte, o nome do contribuinte constava a TerraCap. Tudo certo. Foi suspensa a cobrança, porque o governo assumiu o erro da cobrança. Não se pode cobrar imposto de propriedade de quem ainda não tem formalmente a propriedade. E muito menos cobrar o imposto e dar-se o crédito não a quem paga, mas à entidade que está recebendo o imposto, que é a TerraCap. Até aí, o governo voltou atrás. Mas muitos pagamentos foram feitos. E esses pagamentos que foram feitos, a cobrança foi feita por carnê lá dentro da casa da pessoa. Ela chegou em casa e recebeu o seu carnezinho de IPTU e TLP para pagar. E agora, a devolução... Eu não falei nem um minuto. E agora, a devolução está sendo comunicada apenas à imprensa. As pessoas que pagaram e que terão o direito de receber o que indevidamente entregaram ao governo, têm que receber nas suas residências já comunicado de que esse dinheiro está à disposição, em qual local que está à disposição e em que data. Porque eu pergunto aqui, quantas pessoas que residem em assentamento podem comprar os jornais todo dia para ler? Quantas? A cobrança foi feita na casa. O aviso da devolução também tem que ser feita. Hoje nós vamos votar uma moção que eu apresentei nesse sentido, obrigando o governo a mandar correspondência para a residência, para que essas pessoas tomem conhecimento que está à disposição o dinheiro que indevidamente entregaram ao governo, em que data e em qual lugar. E eu conto com o apoio de todos os senhores. Muito obrigado.
Chamo para fazer uso da palavra o deputado Daniel Marques. Não estando presente, chamo o deputado Marcos Arruda. Estou me abstendo de falar. Agora, quer falar? Não estando presente, chamo o deputado Tadeu Filipelli. Coloquei você no lugar de Tadeu. Na chegada do deputado Daniel Marques, retomo novamente a posição cronológica da chamada e convido o deputado Daniel Marques a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, os integrantes da bancada progressista nesta casa têm demonstrado, através de suas proposições, das suas presenças, manifestações e votos, que vieram aqui como verdadeiros e legítimos representantes do povo, principalmente das camadas menos favorecidas do Distrito Federal. Senhor presidente, hoje, no jornal Correio Brasiliense, nós vimos um artigo do jornalista Ari Cunha, que caracteriza muito bem e recomenda a leitura por todos os deputados, dizendo que Cristóvão ainda vive os tempos de Roriz. Denunciei aqui, na quinta-feira passada, o desrespeito com o Conselho dos Direitos da Mulher em Planaltina. E, em resposta, nós recebemos, através da deputada Lúcia, um comunicado do chefe de gabinete da administração de Planaltina, o quarto chefe de gabinete, pasmem, o quarto ainda respondendo, em um prazo de 60 dias, é o quarto chefe de gabinete. Ele alega que, em razão do espaço físico herdado do governo anterior, o espaço físico herdado do governo anterior, ele não pôde atender as mulheres. É herança do lixo, é herança do espaço físico, é herança de tudo, como bem disse o jornalista Ari Cunha. E como uma orquestração utilizada por todos do governo para justificar tudo que não conseguem fazer. Conclua o inventário dessa herança, tão propalada herança, e comece a trabalhar. Façam o formal de partilha, conclua o inventário e comece a trabalhar. Eu faço um desafio aqui e um apelo ao atual governo para, quando sair, deixe um espólio, pelo menos semelhante ao deixado por mim como administrador de Planaltina, onde deixei um elenco de inúmeras obras de cunho social em todos os setores daquela cidade e de inquestionável estatística, tanto que fui reconhecido por aquela comunidade, me dando uma votação nunca vista naquela cidade. Eu peço ao governo que conclua o inventário e pague as promissórias, quando efetivamente vão começar a trabalhar. Hoje, o mesmo Correio Brasiliense diz que o secretário vai iniciar 1000 bolsas escolares. Uma dessas dívidas é o caso da tão prometida Bolsa da Educação, que até agora não vimos nada de concreto, senão as promessas de campanha e, por último, a meta de usar o povo do Paranoá como cobaia. Cobaia a gente pode fazer com lixo, como a Lúcia disse, lá em Braslândia, mas não com seres humanos. Ora, senhor presidente, onde está a equipe do governo Cristóvão, que durante meses apontava soluções imediatas, simples para tudo e para todos? Outra questão, nós vamos convocar aqui
o secretário de Educação, estou encaminhando à mesa um requerimento para que ele venha aqui explicar quem, como, quanto e quando vão receber essa bolsa educacional. Outra questão que aqui veio denunciar é o descaso do governo do Distrito Federal para com o grupo Via Sacra, que promove os eventos alusivos à Semana Santa em Planaltina. Até hoje, a menos de 30 dias do início dos eventos, nenhuma providência foi adotada pelo governo para apoiar aquele grupo, formado por mais de 800 voluntários que há mais de 20 anos vem divulgando o nome do Distrito Federal através da realização do segundo maior espetáculo público, religioso, cultural do país, o qual conta com a participação de cerca de 200 mil pessoas que vão assistir esse espetáculo em Planaltina todos os anos. Onde está o apoio à cultura? Onde está o apoio ao turismo para o Distrito Federal? Então, eu gostaria de pedir aos deputados que dessem apoio à moção que nós estamos encaminhando hoje para que o governo do Distrito Federal cumpra o decreto que já existe para dar condições de ser realizado esse grande evento cultural em Planaltina. E gostaria também de pedir a todos os pares que apoiassem a proposição do deputado Luiz Estevão para revogar o decreto do governador, o decreto 16.345, que trata da lei dos quintos. Então, nós temos que reconhecer o trabalho desses valorosos servidores do Distrito Federal, que hoje estão sendo discriminados pelo governo do Distrito Federal. Então, nós vamos dar todo o apoio para que as medidas provisórias do governo federal não tenha nenhuma ação aqui, tanto nos servidores da ativa como os aposentados aqui do Distrito Federal. Então, eu faço um apelo, inclusive, à deputada Lúcia, para que o governo do Distrito Federal reveja a equivocada atitude, promovendo o correto pagamento dos servidores, tanto dos quintos quanto dos valores correspondentes à chefia que deu base à aposentadoria na forma da legislação vigente à época. É uma questão de justiça, é um direito adquirido. Muito obrigado. Convido o deputado Daniel Marques a assumir a presidência do nosso trabalho. Daniel, senhor deputado Daniel, na conversa que eu tive com o Peniel, entendi que ele não iria estar presente, mas na possibilidade dele estar presente, então convido para assumir o trabalho o deputado Peniel Pacheco. A expediente sobre a mesa. Convido o deputado Daniel Marques a secretariar os trabalhos da mesa e a proceder à leitura do expediente. Requerimento da mesa diretora. Requer, nos termos do artigo 139 do requerimento interno dessa Casa, tramitação em regime de prioridade das proposições abaixo relacionadas. Moção de autoria do deputado Filipelli reivindica, junto ao Poder Executivo, a implantação de plantões em horários especiais para atendimento ao público nas administrações regionais. Moção de autoria do deputado Jorge Cauí reivindica ao presidente do Banco de Brasília a instalação de uma agência deste banco no Aeroporto Internacional de Brasília. Projeto de lei de autoria do deputado Manuel Andrade altera o dispositivo da Lei 809, de 14 de dezembro de 94, da outras providências. Projeto de lei do deputado César Lacerda autoriza a criação de um cemitério público na região administrativa de Santa Maria e da outras providências.
Requerimento de autoria do deputado César Lacerda requer o arquivamento do requerimento número 76/95, que convoca, o excelentíssimo senhor secretário de Trabalho do Distrito Federal. Indicação de autoria do deputado César Lacerda sugere ao governo do Distrito Federal que sejam colocados à venda através da Terracap os lotes comerciais da cidade de Santa Maria. Indicação de autoria do deputado César Lacerda sugere ao governo do Distrito Federal a reconstrução da passarela para pedestres sobre a BR-20 na altura do viveiro de plantas na região administrativa do Núcleo Bandeirante. Indicação do deputado César Lacerda sugere ao governo do Distrito Federal que o secretário de Fazenda do Planejamento apresente na próxima reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária a proposta de isenção de ICM para compra de veículos automotores a serem utilizados no transporte escolar. Indicação do deputado César Lacerda sugere ao governo do Distrito Federal que o secretário de Fazenda e Planejamento apresente na próxima reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária a proposta de isenção de ICM para compra de veículos automotores como transporte alternativo. Indicação de autoria do deputado César Lacerda sugere ao Poder Executivo a realização de uma campanha de desratização em todo o Distrito Federal. Requerimento de autoria do deputado Cafu. Requerem seja solene a sessão do dia 21 de março de 95, Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Terceira, ata sucinta da sexta sessão extraordinária em 24 de fevereiro de 95. Ata sucinta da sétima sessão extraordinária, 9 de março de 95. Ata sucinta da 13ª sessão ordinária, 22 de fevereiro de 95. Ata sucinta da 14ª sessão ordinária, 23 de fevereiro de 95. Ata sucinta da 15ª sessão ordinária, em 2 de março de 95. Ata sucinta da 16ª sessão ordinária, em 6 de março de 95. Ata sucinta da 17ª sessão ordinária, em 7 de março de 95. Ata sucinta da 18ª sessão ordinária, em 8 de março de 95. Ata sucinta da 19ª sessão ordinária, em 9 de março de 95. Ata sucinta da 20ª sessão ordinária, em 13 de março de 95. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura das atas. Atendendo a questão de ordem formulada pelo deputado Jorge Cauí, esta presidência dá por lidas as atas mencionadas pelo senhor secretário. Ainda há expediente sobre a mesa. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos mesmos. Moção de autoria do deputado Daniel Marques. Reivindica providência ao governador do Distrito Federal no sentido de alocar recursos necessários para garantir a realização da encenação da Via Sacra em Planaltina, conforme dispõe o decreto 10.339, de 27 de abril de 87. Moção de autoria do deputado Zé Edmar. Reivindica ao Poder Executivo o atendimento das escolas particulares com incentivo do Programa de Desenvolvimento do Distrito Federal. Ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do primeiro item da ordem do dia. Discussão e votação da redação final em regime de urgência do Projeto-Lei 056 de 95, que revoga a Lei 841 de 94, de 28 de dezembro de 94. Autor, Executivo Local. Relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de solicitar a verificação Com a de palavra quórum o deputado Luiz Estevão. e deplorar a atitude lamentável aqui da bancada do PT, que infelizmente tem se ausentado sistematicamente dos trabalhos na casa. É preciso dizer que a bancada governista aqui não tem colaborado para o bom andamento dos nossos trabalhos, a exemplo do que está acontecendo no momento, em que verifica-se a total ausência desses parlamentares da sessão de hoje. Que eu acredito que seja uma atitude desrespeitosa para com os eleitores e para com a comunidade do Distrito Federal. Atendendo à questão de ordem formulada pelo deputado Luiz Estevão, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado Cafu, agora presente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, presente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí,
Presente. Deputado Zé Edmar. Ausente. Deputado Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Presente. Deputada Maninha. Presente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Presente. Deputado Miquel Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Presente. Deputado Peniel Pacheco. Presente, presidente. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deputado Filipelli. Agora presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 a 12. A lista de presença acusa o comparecimento de 12 senhores parlamentares na sessão nesse exato momento, havendo 12 ausências. Não há número regimental para deliberação. Daremos início ao grande expediente. Com a palavra, o deputado... Senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui a chegada do deputado presidente desta casa, deputado Geraldo Magela, por favor, e solicitar que nós procurássemos dar andamento às propostas que estão em votação, porque esse é o trabalho que a comunidade espera de nós, senhor presidente. Senhor deputado, essa presidência procede regimentalmente de acordo com o que preceitua o nosso regimento. Após a chamada dos senhores parlamentares e o anúncio da presença dos senhores parlamentares, constavam 12 deputados presentes. A sessão não foi interrompida. Apenas demos início ao próximo passo da sessão, que é o grande expediente. E, nesse instante, concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, deputado Cafu. Abrindo mão, o orador inscrito convida o próximo orador, deputado Daniel Marques. Também abstém-se de fazer uso da palavra o deputado Daniel Marques. Convido o próximo orador inscrito, deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu lamento profundamente que aquelas pessoas da comunidade que hoje compareceram aqui para acompanhar o trabalho, o dia a dia da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para acompanhar o grupo de 24 parlamentares que são pagos pelos impostos do povo para comparecer, para estar presentes no plenário, para dar quórum para discussão e votação de assuntos de vital interesse para a comunidade, assista num dia como hoje a um deplorável, condenável e lamentável demonstração da falta de compromisso com a comunidade dada aqui por alguns parlamentares. Meus amigos, no momento em que a credibilidade do Legislativo está sendo questionada em todos os níveis, no momento em que há menos de 15 dias a maior revista de circulação nacional faz reportagem colocando em dúvida o papel das câmaras legislativas de todos os estados, inclusive do Distrito Federal. Pois bem, apesar de todas essas advertências, apesar de todo o desgaste que vem sendo sentido, entendeu, através desses alertas que vêm sendo feitos pela imprensa de todo o país, para o descaso com que alguns parlamentares demonstram na dedicação que deveriam ter à efetiva discussão e aprovação dos temas de interesse da comunidade, o que nós assistimos aqui hoje? Assistimos que, lamentavelmente, nenhuma das propostas incluídas na pauta para votação neste dia poderá ser votada, já que, apesar do meu apelo, apesar da minha advertência, quase nenhum dos parlamentares do bloco governista, do bloco daqueles do partido que hoje ocupa o Palácio do Buriti, estava presente nesta casa, simplesmente, meus amigos, não era para votar a favor. Nós não estamos cobrando que esses deputados abandonem as suas ideias, as suas convicções. Era simplesmente para dar número para que a nossa sessão pudesse continuar. Deputado, Vossa Excelência me dá uma parte. Concedo a parte ao deputado Renato Rainha. Gostaria também, em nome do Partido Liberal, de me solidarizar
com o protesto de Vossa Excelência. Estamos aqui perdendo um momento precioso para a comunidade, quando alguns deputados deixam o plenário, principalmente deputados governistas, e não vêm dar o quórum para que nós possamos trabalhar. Essa casa precisa mostrar que veio. Existem projetos de suma importância na ordem do dia, como, por exemplo, o da Enfiteus e o projeto dos quintos, o requerimento da votação do projeto dos quintos, que teria que ser aprovado hoje, teria que ser analisado por essa casa, teria que ser debatido. Nós precisamos dar o exemplo à Câmara Legislativa, principalmente os novos parlamentares, que a realidade nacional é outra. E por aqui, nós que somos só achacalhados pela sociedade, não podemos propiciar um momento deste a toda a comunidade, em que a exigência do nosso trabalho e a omissão daqueles que deveriam estar aqui. Muito obrigado. Parabéns, deputado. Eu quero realmente agradecer as palavras do deputado Renato Rainha, um dos deputados mais combativos e mais assíduos na presença nesta casa, e que realmente é uma atitude lamentável. Eu peço desculpas a Brasília. Porque, lamentavelmente, no dia 14 de março de 1995, eu, como deputado distrital eleito pelo Distrito Federal, não pude trabalhar por falta de companheiros aqui. Parte, senhor presidente. Perfeitamente, concedo a parte ao deputado Marcos Arruda. Senhor deputado, eu venho aqui a essa tribuna indignado. Porque acima de interesse de governo, acima de interesse de oposição, nós temos um compromisso com os servidores públicos. Eu não fui eleito para defender o governo, nem para fazer oposição. Eu fui eleito para defender os legítimos interesses da população do Distrito Federal. Eu já disse uma vez aqui, repito, a César tudo menos a honra. E eu estou indignado porque fui abordado por um deputado do PT para me ausentar do plenário. E ele, na hora, sabendo que não tinha quórum, veio aqui para mostrar que estava presente. Esses artifícios não resgatam, não ajudam a resgatar a classe política. E doa quem doer. Seja o projeto do governo, seja o projeto da oposição, eu estarei com os interesses dos servidores públicos. Muito bem, deputado. Este é o meu compromisso. Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado, olha, eu realmente agradeço as palavras do deputado Marcos Arruda, outro dos deputados que jamais deixou esse plenário quando da votação de matérias aqui pela Câmara Legislativa. Sim. E realmente fico estarrecido com a denúncia feita pelo deputado Marcos Arruda. Porque que alguns deputados não tenham noção do seu compromisso com a comunidade é lamentável. Mas que esses maus parlamentares tentem cooptar companheiros que são dedicados à comunidade para participar das suas manobras de esquiva à discussão das matérias importantes. Meus amigos, isso é muito triste. Eu, mais uma vez, peço desculpas. Infelizmente, em nome do Partido Progressista, de todos os companheiros, infelizmente, hoje, Brasília, 14 de março de 1995, a bancada do governo... Pois não? Eu gostaria de inaugurar senhor presidente, aqui, nesta casa, senhor deputado, por um novo regimento interno. Senhor deputado, por gentileza. Pois não, senhor presidente. Essa presidência não poderá conceder questão de ordem enquanto o orador não concluir o seu pronunciamento. Eu gostaria, senhor presidente. Eu gostaria, senhor presidente. Não, eu gostaria de inaugurar aqui um novo regimento interno. Não, por favor, mas essa presidência não tem condições de aprovar o novo